Aqui a janela. Pronto. Vamos começar. Os objetivos, eu volto aqui. Meu e-mail é heleno.eemp@gmail.com. Pode mandar dúvida, pergunta, comentários, crítica, elogio, pedido de material, sai por esse e-mail. Os objetivos de aprendizagem, quais são eles? São 4 objetivos. Definir a primeira lei de Ohm, interpretar o comportamento de resistores ohmicos, resistores que obedecem à primeira lei de Ohm, interpretar gráficos e resolver exercícios, tá certo? De conteúdo significativo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter corrente elétrica, voltagem, que é a diferença de potencial, e a resistência elétrica. O resistor, ele é um dispositivo cuja sua principal função é transformar energia elétrica exclusivamente em calor, tá certo? O que ele faz, ele acaba fazendo é dificultando a passagem da corrente elétrica, certo? Então ele vai transformar energia elétrica em calor. Isso aí é chamado de efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em calor. Esse nome, transformação de energia em calor, se usa um sinônimo para isso, que é a dissipação de energia elétrica. Então, quando falar de dissipação de energia elétrica, é a transformação de energia elétrica em calor, efeito Joule. Então, resistência vai ter em dispositivos, principalmente se você tem um resistor, em dispositivos cuja função é aquecer. Ferro elétrico, chapinha, secador de cabelo, chuveiro elétrico, torradeira elétrica, aquelas grelhas elétricas para você assar carne pelas churrasqueiras elétricas. Então, é um resistor, uma resistência. A resistência, como eu falei, a definição mais simples é que é a dificuldade que o resistor apresenta à passagem de corrente elétrica. A unidade de resistência elétrica é chamada de ohm e é usada pela letra grega ômega, certo? Ômega maiúsculo aí. A resistência de 1 ohm equivale à divisão da diferença de potencial pela corrente. 1 ohm equivale a 1 volt por ampere, tá certo? Se a gente tiver uma diferença de potencial de 10 volts e a corrente elétrica medida for de 10 ampere, 10 volts por 10 ampere equivale a 1 ohm, certo? Então, um resistor, se você já teve a oportunidade de ver uma placa de circuito elétrico, eu acredito que você tenha percebido esses dispositivos aqui coloridos, com as marcas coloridas, são resistores, tá certo? Então, para que serve ele? Ele serve para dissipar uma parte de energia. Eu vou dar um exemplo para você. Suponha que você tem uma pilha com 1,5 volts, a pilha, e você tem um fio que liga a um LED, o terminal do LED volta para a pilha. Sendo a bateria de 1,5 volts, certa pilha, perdão, a pilha de 1,5 volts, e o LED de 1 volt, se chegar o 1,5 volt nesse LED de 1 volt só, vai chegar um excedente de energia, então ele vai queimar. Então o que a gente faz? A gente coloca um resistor antes para dissipar 0,5 volt, para ele produzir uma queda de tensão, certo? Ele produzindo uma queda de tensão, chega a corrente ideal para aquele LED. Então, o resistor é muito usado numa circunstância como essa. Então, as duas primeiras marcações, cores, representam os dois primeiros dígitos no valor da resistência. O branco, ele representa a potência, a terceira cor representa a potência de 10, que o valor deve ser multiplicado, tá certo? E a quarta cor é a tolerância no erro de fabricação. Perfeito? Então você tem uma tabela. Primeiro, vou voltar aqui. Voltar aqui. O preto, os números, e cada cor está associada a um número, e a depender da posição que essa cor tiver,
vai estar associado a uma potência, a gente tem aqui uma tolerância, tá certo? Tolerância 5, 10 ou 20. Então, como é que funciona, certo? Então, por exemplo, a gente tem um resistor cujas cores são vermelho, verde, laranja e ouro, uma cor de ouro. Então, o primeiro é o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro é o multiplicador e o quarto é a tolerância. Então, pela tabela, o vermelho é o 2, o segundo, que é o verde, é o 5, o multiplicador aqui é 3, aí ficaria 10 a terceira, e a tolerância aqui seria 5%. Então a gente tem 25, 2 e 5, 25 vezes 10 a terceira, 25 mil. 25 quilo ohm, porque mil é o prefixo quilo, né? Quilômetro, 1000 metros. Quilo ohm, 1000 ohms. Então, com a tolerância aqui, a cor de ouro aqui seria uma tolerância de 5% para mais ou para menos. O erro seria a tolerância para mais ou para menos do resistor. Então, o primeiro número, segundo número, aqui a potência, 10 elevado a quanto? Aí, essa cor aqui laranja é o número 3, então 10 elevado a terceira é aqui a tolerância, tá certo? Então, Ohm, ele foi um físico matemático alemão, certo? Viveu entre 1789 e 1854. Realizou experiências com fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos. Então, por isso que vai ter, em homenagem a ele, a primeira e a segunda lei de Ohm. Ele verificou nos seus experimentos que a resistência elétrica do condutor era proporcional ao seu comprimento do fio, inversamente proporcional à área de seção transversal. Ou seja, quanto mais comprido o fio, maior a resistência. É meio que quanto mais comprido, maior a dificuldade. Pensa comigo, quanto mais comprido, maior seria o atrito em uma estrada, né? Então, na mecânica, a resistência seria como um atrito. E o primeiro tópico fala, quanto maior o comprimento, maior a resistência. E quanto maior a área da seção transversal, menor vai ser a resistência. Por quê? Porque se você tiver um fio com uma bitola, a bitola seria a área do fio. Vou pegar aqui uma garrafa, então a bitola do fio seria a área do fio, certo? Então, se a área for muito pequena, você tem poucos espaços vazios para a corrente passar. Você vai passar com uma dificuldade maior. Se a área for muito grande, você vai passar com uma facilidade maior. Imagina uma porta. A escola resolve estreitar a porta na hora de vocês irem embora. Então vai ter uma dificuldade para a passagem de alunos. Se abrir mais a porta, vai ter uma facilidade para o fluxo de alunos. Então, fios muito finos, eles tendem a ter uma resistência maior. Fios mais grossos, uma resistência menor, certo? Então, a resistência do fio, quanto maior o comprimento, maior a resistência. E em relação à área, é o contrário. Quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Se a área for muito pequena, a resistência elétrica aumenta, porque vai ter a dificuldade de passagem. Outro ponto é que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial, conforme a DDP que é fornecida. Então, o primeiro tópico a gente vai estudar na segunda lei de Ohm, e esse segundo tópico aqui é o que consiste a primeira lei de Ohm, né? Então, a partir de suas observações, ele define o conceito de resistência elétrica e em 1827 ele publicou seu resultado, se tornou o seu mais importante trabalho, né? Chamado de o circuito galvânico examinado matematicamente. Então, para se aprofundar, tem aqui um link, né, caso você queira se aprofundar um pouco da história desse trabalho. Agora, em suma, a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor, ela é diretamente proporcional
a diferença de potencial inversamente proporcional à resistência elétrica. A intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial à voltagem. Quando eu falo que é diretamente proporcional à voltagem, quer dizer o quê? Se a voltagem for grande, a corrente vai ser alta. Se a voltagem for pequena, a corrente vai ser pequena. E inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se a resistência for grande, vai haver uma dificuldade grande para a passagem de corrente elétrica, então a corrente vai ser pequena. Se a resistência for pequena, vai ter uma facilidade para a passagem da corrente elétrica, então a corrente elétrica vai ter valor elevado. Então, diretamente proporcional é quando um aumenta, o outro aumenta. Inversamente proporcional é quando um aumenta, o outro diminui. Então, a corrente é proporcional à voltagem, é proporcional à diferença de potencial. Se um aumenta, o outro aumenta. E a corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. Ou seja, inversamente proporcional é que quando uma grandeza aumentar, a outra vai diminuir. Se uma diminuir, a outra vai aumentar. A formulazinha para a primeira lei de Ohm que eu uso é essa aqui. U igual R vezes I. U, diferença de potencial, medida em volt. R, resistência elétrica, medida em ohm. E I, corrente elétrica, medida em ampere. As unidades aqui são quais? Volt, ohm, ampere. Aquela piada, você vai para a escola no ônibus, ah não, vou a pé. Aí o colega faz. Volts, esse ohm vai a pé, volt, ohm, ampere, certo? Volt, ohm e ampere. Resumindo, isso aqui, vamos observar esses circuitos. Então, aqui ó, a gente tem alguns elementos, aqui a gente tem um perímetro, que a gente já falou que mede a corrente elétrica, o voltímetro, e um perímetro aqui. Eu vou minimizar a minha tela, aqui para vocês acompanharem. Então é o seguinte, esse aqui fornece 50 volts, esse aqui fornece 100 volts, tá certo? A medida é 50 volts. Se a gente colocar a mesma resistência elétrica nos dois circuitos, o que acontece? Onde vai passar uma corrente elétrica maior? Aí eu coloco a mesma resistência elétrica, tá certo? Então, variando a tensão e mantendo a mesma resistência, a corrente elétrica vai ser maior onde? Vai ser maior, aqui a corrente é 1, aqui a corrente é 2, a corrente vai ser maior onde você tem uma maior diferença de potencial. A corrente elétrica seria o quê? A voltagem pela resistência, 50 por 50, 1. A voltagem pela resistência, 100 por 50, 2. A corrente varia na mesma proporção. É aquilo. Se a resistência é a mesma, quanto maior for a voltagem, maior vai ser a corrente. Observe novamente esses dois circuitos, certo? A gente aqui tem a mesma voltagem, só que uma resistência é de 50 ohm e a outra resistência é de 100 ohm. Ah, professor, aqui a resistência é menor e aqui é maior. Então, aqui, como a resistência é menor, eu vou ter uma facilidade maior, e no caso aqui do lado direito, da corrente elétrica passar. E a corrente elétrica é medida como? É a voltagem sobre a resistência. 100 dividido por 50 é 2. 100 dividido por 100 é 1. Então, mantendo fixo o valor de voltagem, o valor de tensão e variando a resistência, aí a gente já sabe se a voltagem é a mesma, 100 volts. A corrente vai ser maior onde tiver menor dificuldade, ou seja, onde tiver menor resistência elétrica. Então, fazendo a continha que a gente já fez, 100 por 50 é 2 e 100 por 100 dá 1. Então, no primeiro circuito da esquerda a corrente 2 amperes, circuito da direita, e no circuito da direita a corrente
é uma corrente elétrica de 1 ampere, certo? Então, mantendo a tensão fixa e variando a resistência, é aquela coisa, inversamente proporcional. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Se a resistência diminui, a corrente aumenta, certo? A corrente vai variar no sentido oposto ao que ocorre com a resistência. Se a resistência aumenta, a corrente diminui. Se a resistência diminui, a corrente aumenta. Então, conclusão, quanto maior a tensão, voltar aqui. A conclusão, quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. E quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Então, um exemplo bem simples para você fechar bem. Então, a primeira lei de Ohm, a gente tem o seguinte, os resistores que são chamados resistores ômicos, são resistores que obedecem à primeira lei de Ohm. Então, eu tenho U igual R vezes I. Então, quando eu tenho um gráfico, U, voltagem, tensão, diferença de potencial em função da corrente, e a minha formulazinha é U igual R vezes I, se o R for constante, o I não está elevado ao quadrado, o I está elevado a 1. Não aparece, mas quando não aparece a gente considera 1. E o R sendo constante, então o gráfico que melhor indica é de uma função do primeiro grau. Então seria esse primeiro gráfico. Então, um resistor chamado resistor ômico é um resistor que obedece à primeira lei de Ohm e é representado por uma função do primeiro grau, num gráfico em que no eixo Y nós teríamos a voltagem e no eixo X a corrente e aqui uma reta. E como a resistência é constante, a resistência seria a inclinação dessa reta. Nesse gráfico aqui, a gente tem resistores que não são ômicos, ou seja, resistores que não obedecem à lei de Ohm, tá certo? Então vamos fazer um exemplo. Um resistor ômico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 A quando submetido a uma DDP, diferença de potencial elétrico, ou voltagem ou tensão de 100 volts. Determine a resistência do resistor. B. A intensidade da corrente que percorre o resistor quando submetido a uma DDP de 250 volts. E C. Qual a DDP a que deve ser submetido para que a corrente que percorra tenha intensidade de 2 A. Então, para achar a resistência elétrica, ele me forneceu ali a voltagem e a corrente, aplicando a formulazinha U igual R vezes I. Então, o I que está dividindo, o I que está multiplicando, passa dividindo. Então, a resistência fica U sobre I. Como U vale 100 e I vale 5, 100 sobre 5 vai ficar quanto? Uma resistência 100 dividido por 5. Aqui é como se fosse 10 dividido por 5, 2, e o zero aqui fica 20 ohm. No item B, a resistência de um resistor ômico ela é constante, né? Então, admitindo desprezível variação de temperatura, a DDP e a corrente são diretamente proporcionais. Então, se eu tenho a DDP agora 250 volts e a minha resistência para um resistor ômico constante de 20 ohm, aplicando a formulazinha U igual a R vezes I. Como eu quero achar a corrente, o R que está multiplicando passa dividindo o U. Então, I igual a U sobre R. 250 por 20, corto os dois zeros aqui, divido por 10, né? Aí fica 25 para 2. R$ 25 para duas pessoas, 12,50. Ou seja, 12,5 amperes. Ficou com dificuldade de fazer a conta, pensa em dinheiro e depois mudar para as unidades da física que seu cérebro faz logo. Sendo a corrente 2 e a resistência 20, qual é a DDP? A DDP, para achar a DDP, é multiplicar U igual a R vezes I. Se a resistência é constante de 20 e a corrente que eu quero é 2 amperes, então para achar qual é a diferença de potencial que vai ocorrer para existir essa corrente, multiplico a resistência 20 pela corrente 2. 20 vezes 2, 40 volts. Perfeito?
Exemplo 2. O gráfico da figura mostra como varia DDP, U, nos terminais de um resistor ômico. Resistor ômico está aqui representado, um gráfico com uma reta, função do primeiro grau. O gráfico da figura mostra como varia DDP, U, nos terminais de um resistor ômico em função da intensidade da corrente que o atravessa. Determine A, a resistência do resistor. B, a intensidade corrente que atravessa o resistor quando ele é submetido a uma DDP de 51 volts. Ó, o gráfico aqui ele mostra 3 volts, 6 volts, 9 volts, 51 não mostra. Temos aqui uma reta. Para determinar a função da reta, a gente precisaria de pelo menos 2 pontos. A gente tem 1, 2, 3, 4 pontos. Primeira coisa, como calcula a resistência? A resistência é calculada como? Se eu tenho U igual a R vezes I, a resistência é U sobre I. Então, seria o valor de U dividido pelo valor de I. Então, no caso aqui, você vai fazer o quê? Esse lado é U e esse lado aqui é I. Se você olhar esse lado que é U, de 0 até 9 aqui, é o mesmo lado que vai daqui para cá, de 0 até 9, esse lado aqui vale. Esse lado aqui vale quanto? De 0 até 0,6. Então, você tem um triângulo retângulo e o R é justamente a inclinação, certo? Então, no gráfico, a tangente do ângulo de inclinação da reta, a inclinação estou chamando aqui de θ, mas pode ser outra letra, pode ser alfa, beta, gama, fornece numericamente a resistência elétrica do resistor. Então, como eu falei, é só a gente calcular essa inclinação, que seria um lado, 9, né, o cateto oposto 9, e o cateto adjacente, que seria quanto? 0,6. Dividindo 9 por 0,6, a gente acha o valor 15. Então, a resistência elétrica é de 15 ohm. A tangente de θ, a inclinação é o cateto oposto sobre o adjacente. Cateto, o que é o cateto? É o lado oposto ao ângulo. O ângulo está aqui, o oposto está aqui. Ó. Então, esse lado aqui vale 9. Cateto adjacente. Adjacente quer dizer vizinho ao ângulo. Então, vizinho ao ângulo, o lado vale quanto? 0,6. 9 por 0,6, então 15 ohm aqui. Sendo a voltagem 51 volts e a resistência 15 ohm, a gente aplica a lei de Ohm para obter qual é o valor da corrente elétrica. Né? U igual a R vezes I, I vai ser U sobre R. Aí divido 51 por 15, você dividir aí 51 por 15, coloca aqui 3,4, né? A resposta. Então a corrente é uma corrente de 3,4 amperes. Ok? Então, muito obrigado. Refaça esses exercícios com calma.